amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com esse programa semanal que é o Em Cartaz e dessa vez já estamos inclusive no ritmo acelerado para falar sobre a política de Juazeiro. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio o pastor Teobaldo Pedro, que é pré-candidato pelo Patriotas, e o parceiro dele, o amigo de sempre, Maurício Cavalcante, que é o presidente do Patriotas, para que a gente possa bater um papo aqui formal sobre o que eles querem fazer na virada do ano de 2020, quando depois das eleições eles poderem estar contribuindo aqui com a cidade de Juazeiro. Muito obrigado pela presença de vocês dois, é uma honra para nós recebê-los aqui, até porque eu acho que a cidade de Juazeiro merece ouvir dos senhores o que os senhores pensam para os munícipes de Juazeiro. E geralmente a gente só dá prioridade aqui para começar quando tem mulher no meio. Como são dois homens, eu gostaria de deixar os senhores bem à vontade para primeiro apresentar o senhor, apresentar também o Maurício, a população, e depois começarmos a falar sobre as suas ideias, as suas vontades para a cidade de Juazeiro. Então fiquem à vontade. Dá a vez a ele, né? O presidente do partido. Presidente do partido, respeito é bom, né? E embora o senhor seja pré-candidato, mas o presidente é o cara, fazer a média. Vamos lá, Maurício, manda um abraço aí. Bom dia, Sidney, e a todos do Cartaz da Cidade, né? Meu nome é Maurício, como você já disse, sou presidente do Partido Patriota em Juazeiro, no qual tenho o pastor Teobaldo como pré-candidato a prefeito. E a gente está aí nessa empleitada, né? No objetivo de ajudar Juazeiro, de tirar Juazeiro desse caos que vem passando, dessa situação. Eu costumo dizer sempre que não precisa a gente estar nem comentando, porque já está aí na imprensa, nas mídias sociais, são vídeos nas redes sociais, em tudo, e a gente está aí para trazer um projeto propositivo para Juazeiro. Não é só fazer uma oposição por fazer, ou só criticar por criticar, mas propor coisas boas para Juazeiro. E agora passar a palavra para o chefe. Só uma perguntinha, o Patriotas ele é de direita, extrema-direita, de esquerda, de centro-esquerda, que agora o pessoal inventa esse meio campo todo, né, parece até futebol. Como é que você posicionaria o Patriotas aqui em Juazeiro para que a população possa saber? Olha, Sidney, a gente prefere posicionar o Patriota como independente. Eu acho que cada um tem sua ideologia, cada um tem sua ideia, mas eu acho que as ideologias, as preferências devem ficar atrás, os egos devem ficar lá para trás. Eu acho que o que a gente deve propor, e a ideia do Patriota, é uma boa gestão para todos. Independente que você seja de direita, de esquerda, de extrema, de centro, não importa, mas você merece uma boa saúde, uma boa educação, uma boa infraestrutura. E as ideologias a gente discute lá atrás, mas independente do que você seja, você precisa ter todos os direitos que lhe assistem no serviço público. Perfeito. Estou quase conversando com o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, que fez aquela modificação toda no Flamengo e transformou o Flamengo no time que é, né? Está fazendo uma nova posição no meio campo aqui da política de Juazeiro. Muito bem. Pois bem, pastor. Uma das coisas que o Maurício falou aqui, que eu achei interessante, é que a população já está verificando o caos que aí está na cidade. Eu não sei se estou conseguindo enxergar esse caos. O senhor consegue ver esse caos? Todo cidadão consegue. Basta circular pela cidade. O caos é a desordem, a desorganização. E nós percebemos que há uma desorganização estrutural, há uma desorganização social e há uma desorganização funcional. E esses três níveis de desorganização produzem uma desordem cada vez crescente dos serviços que são prestados à comunidade, à sociedade. E as pessoas ressentem isso quando elas precisam usar esses serviços e esses serviços não estão disponíveis ou são prestados com má qualidade. É preciso entender que a cidade pertence a todos. O povo é o patrão e o gestor, ele é um funcionário temporário, eleito pelo povo, para administrar os recursos que pertencem ao povo. Ele deve sim satisfação ao povo e ele tem a obrigação de, nos seus planejamentos, incluir o povo nos debates, nas discussões do que tem que ser feito. E isso não ocorre em Juazeiro. A gente tem um discurso vazio, um discurso vago, a gente não tem transparência na prestação de contas. Você tenta entrar no portal da transparência, como eu ainda ontem tentei entrar, e você não consegue, porque não há um interesse de tornar nítido para o povo o que de fato está sendo feito com o dinheiro do povo. Então o caos está instalado por quê? Porque hoje há mais interesse em você construir alianças através de nomeações para cargos que, a meu ver, são absolutamente, na sua maioria, desnecessários, do que propriamente ir de encontro às necessidades das pessoas. Recursos há. A movimentação do orçamento de Juazeiro é de mais de R$500 bilhão. Isso é muito dinheiro. Dá para resolver a vida de Juazeiro. São 2 bilhões em 4 anos de administração. Aliás, mais que isso. Sabendo gerir bem 2 bilhões em 4 anos,
você muda a cara da cidade, você muda a realidade da cidade, você melhora a vida das pessoas, você gera emprego, você gera renda, você gera qualidade de vida e o melhor de tudo, você traz às pessoas o prazer, a satisfação de ser parte desta cidade. Nós estamos tendo o êxodo, como nunca antes visto na história de Juazeiro. Pessoas mudando para Petrolina, pessoas indo para outros lugares, porque as pessoas não se sentem à vontade, não se sentem seguras, não se sentem estáveis e elas querem investir o pouco que elas têm em outro lugar. Isso é um absurdo e nós precisamos de uma gestão que traga o amor à cidade, uma gestão que de fato olhe para as pessoas, se importe com elas e cuide delas. Na prática, já que o senhor falou de investimento, as pessoas estão fugindo aqui para outros lugares, o que é que nós poderíamos pensar para Juazeiro para que elas não só deixassem de sair, mas como elas também retornassem e que Juazeiro também pudesse trazer novos investidores? O que passa pela cabeça do senhor para que a gente possa resgatar Juazeiro nesse sentido? Infraestrutura é a primeira coisa. A cidade padece de uma má infraestrutura e isso já vem de décadas. Eu moro aqui há 30 anos. E há 30 anos a situação piora. Ah, melhorou. Melhorou na maquiagem, melhorou na aparência. Infraestrutura é muito mais do que jogar asfalto em cima de calçamento. Infraestrutura diz respeito a ter um plano diretor muito bem elaborado, eficiente, que planeja a cidade para o futuro. Você veja, por exemplo, tem uma cidade-país, uma cidade-estado, que é Singapura, que é uma ilha, que eu não sei se você já pesquisou, a área geográfica de Singapura é menor, muito menor do que a de Juazeiro. Então, quando você pensa que um lugar como Singapura investiu em educação e infraestrutura e hoje é uma potência econômica, você diz assim, mas lá é um país. Sim, mas nós temos recursos para investir em educação de qualidade, uma educação que agregue valor às coisas da terra, às coisas do lugar, uma educação que valorize o homem do campo, que não tenha o êxodo rural na proporção que nós temos hoje. Uma educação que se preocupe em fazer com que haja uma transição para que, uma vez concluídos os cursos, estes jovens formandos possam trabalhar aqui. Uma infraestrutura que crie viabilidade para empresas, quando chegarem aqui, se sentirem à vontade para investir na cidade, sabendo que vão ter amparo técnico e que vão ter segurança naquilo que está instalado na estrutura da cidade. Hoje, uma pessoa desce no aeroporto de Petrolina pensando em investir em Juazeiro. No trajeto entre o aeroporto e Juazeiro, ela muda de ideia e resolve investir lá. Isso é um absurdo. Nós temos recursos, os recursos são apenas mal encaminhados e nós precisamos trabalhar também a questão da saúde para que as pessoas tenham qualidade de vida. Se você tem esse tripé de infraestrutura, de saúde e de educação, você muda a realidade da cidade, você melhora a autoestima das pessoas, consequentemente o amor à terra aumenta e as pessoas vão sentir menos vontade de sair e mais prazer de investir aqui. É um trabalho de longo prazo, não é trabalho para uma gestão, 2, 3, mas nós temos que plantar bem as bases. Você sabe que para construir um grande prédio, você gasta um tempo enorme no planejamento do prédio. Depois do planejamento do prédio, você parte para as bases estruturais. E com as bases estruturais, você vai levantando o prédio, um andar hoje, outro amanhã. O que nós precisamos? Unir forças. E nós temos bons nomes em Juazeiro hoje, independente de quem venha a ser o eleito. Eu creio que o atual gestor, ele não consegue a reeleição. Esse grupo que aí está, eu creio, pelo que eu sinto nas ruas, que o povo não os quer mais. O povo vai, em algum momento, escolher um dentre nós da oposição e vai nos eleger. E nós precisamos trabalhar para mudar essa realidade através de um grande pacto social que resgate essa dignidade e o progresso e a prosperidade que esta terra merece. E quando se fala em oposição, como o senhor falou, a gente verifica que Juazeiro está numa situação atípica, onde só temos realmente oposição. É o grupo que está aí e todos os demais se fazendo opositores ao grupo que está aí. Mas eu vou agora contratar o seu advogado para poder saber um pouco mais sobre o senhor. Maurício, como advogado, no bom sentido falando, do pastor Teobaldo, por que o nome do pastor Teobaldo como pré-candidato do Patriotas? Eu até suspeito o motivo, fácil discurso que eu acabei de ouvir aqui, que inclusive me deixou bastante satisfeito. Mas eu gostaria de ouvir agora do presidente do partido, para que as pessoas possam entender também que não é só o pré-candidato falando dele. Eu quero saber do Patriotas, se está alinhado, se não está, o que foi que levou o Patriota a escolher o nome de Teobaldo? Sidney, na verdade, quando a gente partiu para tomar essa decisão, em primeiro lugar, a gente pediu orientação a Deus. Segundo, a gente precisa ouvir o fator mais importante desse processo, que é o povo. A gente precisa ouvir as ruas.
Quando a gente teve a ideia do nome do pastor Teobaldo, e aí foi um alinhamento entre o diretório municipal e estadual do partido, a gente decidiu primeiro que a gente ia procurar as ruas. E de fato nós conversamos. Eu conheço a história do pastor Teobaldo há mais ou menos uns 10 a 12 anos, né? Tenho 25 anos de idade, conheci o pastor, tinha 12, 13 anos. Então eu de fato já conhecia a história, sabia que ali é um homem honesto, um homem íntegro, e aí a gente foi ouvir as ruas. Da sua capacidade, da sua honestidade, a gente do Patriota já sabia. Quando nós ouvimos as ruas, as pessoas de fato teve uma aceitação, praticamente nenhuma rejeição, e ali a gente entendeu que se as pessoas que são o fator principal desse processo escolheriam o pastor Teobaldo, não tinha por que a gente não escolher. E ali nós debatemos também sobre gestão, sobre tudo, sobre a capacidade do pastor, e ele nos mostrou preparado. Então, depois disso aí, a gente disse, se o povo escolheu, se ele está preparado, a gente vai às ruas agora para poder levar e alavancar cada vez mais essas ideias para chegar ao interior, à população juazeirense, no modo geral, e daí veio a escolha do nome do pastor Teobaldo como nosso pré-candidato. Pelo menos aqui eu posso dizer que, pelas palavras do pastor, preparado o homem é, porque já estudou, já conversou, tem eloquência na fala. Isso é uma das características de um pré-candidato, até porque a gente tem que falar em pré-candidatura, porque não começamos o jogo político, até porque ainda não se oficializou realmente a candidatura. Mas é lógico que a gente não pode esperar para disputar um jogo somente na partida final. Tem todos os jogos que antecedem, os jogos classificatórios, os preparatórios, os amistosos. Então, um time de futebol, para ser campeão, ele tem que realmente passar por diversos jogos anteriores aos jogos da final do campeonato mesmo. E aí eu volto agora a bola para o pastor, porque falou-se muito aqui na parte de infraestrutura para que possamos desenvolver. Mas eu vejo a população muito triste e muito chateada com uma questão chamada saúde. E aí eu vou emendar um pouco aí com aquela questão da saúde preventiva, que é o saneamento básico. Eu queria que o senhor desse uma ideia aqui pra gente de como o senhor pensa a saúde, ou como o senhor vai pensar, caso seja candidato, caso seja eleito, caso lá na frente estejamos juntos, eu batendo na porta da prefeitura pedindo ajuda ao senhor para melhorar a saúde e o saneamento aqui. Como o senhor pensa que Juazeiro poderia tratar sua saúde e seu saneamento, considerando que nós estamos verificando na internet, nos sites, nos blogs aí, com as pessoas reclamando o tempo todo, principalmente também por causa das muriçocas, que é uma coisa também que a gente vai querer saber, que faz parte do saneamento, né? Saneamento básico é um direito previsto na Constituição Federal e é um direito que não pode ser surrupiado do povo sob hipótese nenhuma. Ocorre que a maioria dos governantes, eles hesitam em investir muito em saneamento porque é uma obra que ninguém vê, fica debaixo da terra. O saneamento básico, ele gera qualidade de vida e ele gera saúde, então estão intrinsecamente ligados. Quando você pensa em saúde, a minha ideia é uma saúde preventiva. Uma saúde que ela seja descentralizada, que a gente possa trabalhar a saúde não só no eixo que ela está hoje. Você tem hoje a saúde centralizada na UPA, você tem hoje a saúde, eu estou falando no aspecto municipal, você tem hoje o Hospital da Criança fechado praticamente, o Hospital da Mulher também indo pelo mesmo caminho. Você vive hoje utopias. O que eu quero? Eu quero primeiro mapear a realidade de quantos médicos de verdade nós temos na prefeitura. Uma vez mapeado isso, saber quantos médicos de verdade estão atuando como médicos e estão ali só na folha de pagamento. Depois de fazer isso, nós vamos mapear a necessidade do município, tanto na sede como no interior, e vamos distribuir esses profissionais conforme a necessidade regional. A minha ideia é regionalizar a atenção à saúde. Eu acho que um distrito como Itamotinga, com mais de 20 mil pessoas, merece uma atenção muito melhor do que a que tem hoje. Eu acho que um distrito como Maniçoba também merece uma atenção muito melhor do que a que tem hoje. Os demais municípios, precisam também de uma infraestrutura muito melhor. E é possível você se inspirar em lugares do mundo onde primeiro se fez um mapeamento das necessidades de cada região e a partir daí esta demanda determinou o curso da política em cada setor. Você tem a política de prevenção, que o médico vai até a família e ele mapeia a necessidade da família e ele trabalha de uma forma preventiva. Isso reduz custos a médio e longo prazo. A saúde preventiva precisa ser uma prioridade, porque a saúde, quando envolve altas complexidades, ela já é mais uma função do Estado, da União.
E o problema é que estão empurrando muita coisa para os municípios, não só na saúde, como na educação também. Está aí a municipalização das escolas. Está todo mundo querendo se livrar das despesas e das responsabilidades. Você sabe que há uma proposta que ainda está em discussão sobre a possibilidade de inverter o jogo em relação à partilha do bolo. E se isso acontecer, é provável que em torno de 60% dos recursos venham para o município, e o município é que vai se virar para administrar tudo. Eu acho que se você tiver uma administração responsável, organizada, com planejamento e eficiência, você pode sim, em muito pouco tempo, mudar a realidade. Então a saúde ela tem que ter um planejamento a partir do conhecimento da realidade. E eu não sei a realidade hoje, porque os dados eles são omissos. Eu não tenho simpatia com o governo cubano, não tenho simpatia com o regime cubano. Mas teve uma coisa que Cuba fez que merece uma atenção especial, que foi o quê? Quando eles fizeram a revolução lá em Cuba, eles mapearam o país. Eles conheceram a realidade e eles colocaram os médicos para irem diretamente às famílias. Nós temos hoje um número enorme de agentes de saúde que podem ser mobilizados e mais capacitados do que já são hoje para serem os instrumentos de ligação entre eles e os médicos. E eu digo assim, já acontece, mas não acontece com a eficiência que poderia acontecer. Então eu acredito que se você interioriza a saúde, e se você descentraliza, e se você mapeia a realidade das pessoas a partir de enfermidades que existem, que você tem que tratá-las, enfermidades que podem ser evitadas, mas que há um potencial delas se desenvolverem. Houve um boato, por exemplo, há poucos dias, de que havia alguém na cidade com sarampo. Não sei se isso procede, se é verdade. Eu não tomei conhecimento. Eu ouvi um boato sobre isso. Mas boato ou não, quando se trata de saúde, você não perde tempo numa sala discutindo se é verdade ou não. Imediatamente você bota o seu bloco na rua, vai atrás, investiga se isso é verdade. Sendo verdade, faz um processo de isolamento, de quarentena, trabalha aquelas pessoas que tiveram contato, para que isso não se propague. Saúde envolve planejamento. Aliás, Sidney, eu digo que não só a saúde, mas a cidade toda carece de um planejamento de curto, médio e longo prazo. Há 3 níveis de ações para a administração ser eficiente. Você tem que ter um planejamento de curto prazo para as ações imediatistas. Você tem que ter um planejamento de médio prazo para as questões que não podem esperar muito. E um planejamento de longo prazo para questões que precisam ser continuadas para que elas melhorem a cada dia. Você vê a questão, por exemplo, da arborização da cidade. A cidade precisa ser arborizada para melhorar o clima. Melhorando o clima, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, quando eu falo de saúde, eu não penso na saúde somente em termos de hospital, em termos de posto médico, em termos de médico indo à casa das pessoas. Eu penso em saúde mental, eu penso em saúde emocional, eu penso no ser como um todo. Eu não penso na saúde só biológica do corpo, mas do homem como um todo. Porque o homem não é só um ser biológico, ele também é um ser emocional. E ele, por isso, tem essa necessidade de se desenvolver e de se interagir, se imiscuir no meio em que ele está. E a saúde, quando ela tem esse planejamento que envolve o homem intacto, o homem como um todo, ela tem qualidade de vida. Você não pense que você vai mudar a realidade da saúde fazendo com que as pessoas apenas tenham um consultório para ir lá se consultar e tomar o medicamento. Mas quando você tem bons psicólogos, você tem profissionais que acompanham aquelas pessoas, que melhoram a autoestima delas, elas também têm qualidade de vida. Perfeito. Inclusive, você também tocou no assunto, não só para a saúde, como para a cidade toda, num tópico muito importante que eu vejo, que eu já sou administrador de empresas e administrador público há alguns anos, mais de 30 anos, e eu verifico que as pessoas aqui têm dificuldade na comunicação com a sociedade do seu planejamento. Uma coisa é a propaganda. Então, fazer propaganda está tudo muito bonito. Mas a comunicação do planejamento para se chegar a um objetivo, eu não vejo a população tomar conhecimento. Então, qual é a dificuldade que um gestor tem de fazer o planejamento com a ajuda do povo, com a ajuda de técnicos e deixar esse planejamento público para que as pessoas possam ver etapa a etapa? Eu não consigo ver isso aqui de todo mundo. O que o senhor pensa no que diz respeito à comunicação com o povo, no que diz respeito ao planejamento para uma gestão bem feita? Porque, para mim, o prefeito ele é um síndico. Ele é um servidor, então ele tem que trabalhar para o povo. Agora, como é que o povo pode cobrar a sequência dele? Aí foi dizendo, mais 4 anos para poder melhorar, porque em 4 anos só não deu. Mas não deu fazer o quê? Qual foi o planejamento? Então, o que é que o senhor pensa em fazer para que a população possa ter conhecimento desse planejamento, para que a gente possa ir lá botando aquelas gaivotinhas, conseguiu fazer isso, ou não fez aquilo ainda? Qual a dificuldade que tem para fazer isso? O senhor pensa em fazer isso, caso o senhor seja candidato e o senhor seja eleito no futuro? Eu diria que foi a melhor pergunta que você me fez até agora. Obrigado. O meu desejo é um governo participativo, como nunca antes na história desse país. Eu posso parecer presunçoso e atrevido. O PT instituiu o governo do orçamento participativo.
mas era um orçamento participativo ainda engessado dentro das estruturas partidárias. A minha ideia é que nós possamos trabalhar com as comunidades. Como? Pega o orçamento. Você sabe que o município hoje está com alguns compromissos financeiros, estão endividando o nosso município. Se o próximo gestor não for uma pessoa transparente e honesta, quebra Juazeiro. Já está quase quebrando. Então nós precisamos primeiro mapear quanto nós temos de responsabilidades com pagamentos a serem feitos. Uma vez mapeado isso, vamos imaginar que sobrou aí 200 milhões. Ok, 200 milhões. Quantos habitantes tem Juazeiro? 215 mil habitantes. Ok, vamos mapear as necessidades distribuindo por região. Então vamos pegar a sede do município e dividir estrategicamente em regiões, já temos os distritos, e vamos pegar essa receita e dividir o bolo certinho conforme a necessidade. Ok, isso é no aspecto do planejamento dos gastos. Agora vamos sentar com a comunidade e dizer, olha, aqui em Tamotinga, um exemplo, nós temos X para gastar. E nós estamos aqui conversando com vocês porque nós temos tais e tais prioridades. E nós estrategicamente percebemos que isso é importante para o desenvolvimento da cidade, mas queremos convidar vocês a participar do processo. Vamos fazer uma audiência pública por iniciativa do Executivo e não do Legislativo. E outra coisa, eu não tenho medo de ter uma oposição que bata na minha gestão. Eu acho que feliz é o gestor que tem vereadores que o fiscalizam. Feliz é o gestor que tem vereadores que fazem leis severas para engessar a mão do gestor no sentido de ser tentado a roubar. Eu não tenho intenção nenhuma de roubar o dinheiro do povo, não tenho e nem vou. Se por um acaso eu me tornar candidato e eu vier a ser eleito, porque eu sou pré-candidato no momento, mas eu não tenho essa intenção. Mas eu acho que pensando no futuro tem que ter leis cada vez mais rígidas e bons vereadores que fiscalizem. Ok, posto isso, nós precisamos trabalhar uma nova forma de gerir os recursos através de um planejamento setorial. O que é o planejamento setorial? Cada secretaria tem que ter um departamento que funcione de verdade e não somente no organograma, com uma área de planejadores, de pessoas que entendem da área técnica. Você pode até ter um secretário que ele não é o maior entendido da área, mas ele está cercado de bons técnicos profissionais. E aí eu tenho uma notícia boa para dar. Eu andei fazendo minhas pesquisas e eu descobri que dentro da estrutura da prefeitura nós temos excelentes profissionais concursados da prefeitura, mas que são subaproveitados. E por que são subaproveitados? Porque não é ligado a político, então ele não tem um político para indicar ele, o famoso QI, quem indica. Aí você tem lá, por exemplo, um engenheiro excelente, mas ele não tem força política, então ele é subaproveitado dentro da estrutura. Vamos trazer essas pessoas para sentar e pensar junto, um brainstorming, que é a tempestade cerebral, várias cabeças pensando juntas, e vamos planejar a cidade setorialmente. Eu já tenho uma equipe que voluntariamente está pegando as discussões que a gente ouve nas caminhadas. Eu tenho caminhado bastante no interior, tenho caminhado nas periferias, tenho feito reuniões. Isso desde fevereiro do ano passado. Não estou em campanha nem pedindo voto. Eu estou perguntando apenas uma coisa. Qual é a necessidade de vocês aqui? O que é que vocês mais sentem necessidade? E a partir daí eu passo para a equipe e eles estão rascunhando. Eu durmo todos os dias, tarde, pesquisando. Eu estou já com muito material acumulado. Ontem eu fui dormir por volta de 4 horas da manhã. Hoje, no caso? Hoje, estudando. Eu passei um tempo pesquisando sobre mobilidade urbana, pesquisando sobre projetos de sustentabilidade, que são bem-sucedidos em cidades pelo Brasil e até no exterior. E eu, quando leio isso, eu me aproprio de algumas coisas e anoto. Tenho muita coisa guardada. Por quê? Porque eu estou jogando isso para o meu pessoal. E o pessoal voluntário que está me ajudando a elaborar as ideias, nós nos dividimos em 4 grupos, e esses 4 grupos, um trabalha numa área, outro trabalha em outra área, e a gente está fazendo esses rascunhos, mas a gente vai discutir com o povo, quando chegar a hora certa. Aí me perguntam assim, qual é o seu projeto para tal área? Nós não temos uma plataforma de governo, porque eu não sou candidato, eu sou pré-candidato. Ah, o senhor não vai ser candidato? Temos que obedecer às leis e respeitá-las. Ninguém é candidato. Nós somos pré-candidatos e estamos discutindo com a sociedade as demandas, necessidades e a partir daí elaborando o planejamento. Mas a síntese para a resposta à sua pergunta é que nós pretendemos ter um governo participativo, trazendo o povo para dentro da discussão. Não só da discussão, mas trazendo o povo para participar do processo de fiscalização daquilo que está sendo feito com o seu dinheiro. E depois, fazendo do povo o fiscal do bom funcionamento daquele serviço. Eu acho que quando o povo se sente parte da solução, a solução flui.
Mas quando o povo é excluído, ele entende que a solução não o envolve. Mas quando você é envolvido no processo, então, meu irmão, tem tudo para dar certo. Show de bola. Não tem nem o que reclamar, que foi uma entrevista fantástica. Peço desculpas até por a gente não ter muito tempo, porque a internet também tem suas limitações. O povo tem que assistir o programa, depois tem que trabalhar. Quem está vendo de noite vai tomar cervejinha depois. Mas dá um pause, depois volta. E a gente vai trazer vocês aqui em outras oportunidades, até porque isso é só o início. São só os amistosos do campeonato que estão sendo preparados aí para o time. Estamos no início do ano. A gente sabe que até outubro tem muita água para rolar. E, Maurício, eu posso lhe garantir que o Patriota está bem servido, viu? Porque vocês souberam escolher o representante. Só uma última perguntinha, pastor. Qual é a sua formação educacional? Porque parece até que o senhor é professor também. Eu tenho formação na educacional, né? Eu fiz pedagogia cristã, naquele tempo chamava educação religiosa, hoje é pedagogia cristã. Eu fiz teologia, fiz filosofia, psicanálise clínica e sou pós-graduado em produção para rádio e TV pela Faculdade de Bicaraí. Ou seja, altamente preparado para conversar com o povo. E disso aí ninguém vai poder reclamar, porque o homem deu um show de bola aqui. Eu estou até pensando em depois que terminar a eleição, qualquer problema que tiver, a gente contrata ele para ir para cá para fazer o programa em meu lugar, que vai ser muito mais produtivo para a gente, muito melhor que eu. Agradeço. Mas obrigado, pastor Teobaldo, pela sua presença aqui. Obrigado, Maurício Cavalcante, presidente de Patriotas, pela sua presença aqui. Foi ótimo para esclarecer muitas coisas. A gente, ao longo do ano, a gente vai convidar outros pré-candidatos e depois, quando já tiver a candidatura formada, a gente vai convidar os candidatos. A intenção nossa é justamente promover a informação para o nosso público, para que ele possa realmente chegar lá no dia 4 de outubro com todas as informações e escolher a pessoa mais indicada para ele, até porque o voto é individual, a pessoa tem que escolher. Mas eu adorei a entrevista aqui hoje, vocês foram muito claros, muito objetivos, muito concisos e muito explicativos. Agradeço muito a vocês. Se quiserem deixar alguma mensagem para a população, pode usar essa câmera aí e vamos em frente, porque a gente tem muito trabalho a fazer. Eu tenho certeza que vocês têm muito trabalho também ainda hoje. Não, deixar uma mensagem que a ideia da gente é justamente essa, né? Propor a Juazeiro uma coisa nova, uma coisa que de fato seja diferente, que venha ajudar a população. Dizer, Sidney, também que a gente tem se fortalecido para o Legislativo. A gente já está praticamente com o partido fechado para disputar as eleições proporcionais e eleger uma boa bancada para que a gente venha colaborar também no Legislativo. Não que o Legislativo precise ser submisso ao Executivo, mas que tenham uma harmonia e que essa harmonia, o fruto, seja Juazeiro. Mandar um abraço a todos do Cartaz da Cidade, parabenizar a equipe, a você e dizer que foi um prazer conhecer aqui, fiquei muito feliz. É bom quando a gente tem empresas como essa daqui, trazendo pessoas para esclarecer e ajudando a população a tomar suas decisões a cada dia. Parabéns e dizer que a gente está à disposição. Muito obrigado, é a nossa missão. Pastor? Eu quero agradecer ao Cartaz da Cidade, na pessoa do Sidney, do Reuel, do Tiago. Agradecer a você que está assistindo aí, que tirou esse tempo. É muito importante entender que a cidade pertence a todos nós. É importante também entender que o voto é seu. Ninguém manda no seu voto, a não ser você mesmo. Portanto, você esteja atento a tudo que é dito, mas não fica só nisso, pesquisa a vida das pessoas, procure saber quem elas de fato são. Nós estamos no período de pré-candidatura, há mais de 20 pré-candidatos em Juazeiro. Vamos estar atentos, o meu nome é apenas um deles. Se eu vou ser candidato, a Deus pertence. Se sendo candidato serei eleito, a Deus pertence. O que nós temos que pensar é no melhor para a nossa cidade e continuar entendendo que política não se faz só no dia do voto. Política se faz no dia a dia, através de cobrança, de reivindicações, de sugestões, de participação. E essa é a minha visão, de ser um cidadão produtivo e participativo, sendo eleito ou não. Muito obrigado a você. E com essas informações, o Em Cartaz vai terminando aqui, porque o nosso objetivo é esse, levar informações para que você fique sempre mais esclarecido e você possa ter a sua própria opinião sobre todos os assuntos. Eu sou o Sidney Lima e estamos no Cartaz da Cidade.